Saudações, meus amigos, aqui é o Cristiano do canal Em Nome da Rosa. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero fazer uma tréplica ao canal Juventude Atuante, no qual nós iniciamos aqui um debate acerca da oposição do PDT ao governo de Jair Bolsonaro. Bom, ele fez uma tréplica aqui no nosso vídeo, colocando uma questão muito interessante com relação às dúvidas que ele tinha com relação à oposição do PDT ao governo de Jair Bolsonaro. Bom, pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de dizer a vocês que, infelizmente, hoje eu não vou gravar um vídeo com imagens, tá, pessoal? Isso porque eu tô com um pouco de dor no olho e agora eu estou carregando meu celular. Infelizmente, em razão de eu não ter tomadas que funcionam aqui o meu carregador, eu não posso gravar hoje vídeos com imagem, tá? Mas vamos lá. Bom, depois desta pergunta inicial dele, né, que é se o bloco de oposição formado pelo PDT é contrário ao governo de Jair Bolsonaro, eu acho que cumpre primeiro eu dizer que inicialmente eu não vou responder a pergunta. Primeiro nós vamos elencar os nossos argumentos para depois a gente responder essa pergunta. Bom, pessoal, o vídeo eu vou apontar apenas alguns pontos que eu achei mais interessantes, sem abordar o vídeo completo, até porque eu não vejo lá muita relevância a gente discutir o vídeo todo. Então nós vamos discutir por pontos. E o primeiro ponto que eu gostaria de começar esse vídeo são com esclarecimentos com relação ao vídeo. Vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é o seguinte, que ele, no início do vídeo, ele tenta frisar que a união entre o PDT e o PCdoB com os partidos de centro e os partidos de direita, inclusive ele usa inadequadamente a palavra centrão. Bom, eu acho que só por ele ter citado o centrão, eu acredito que já cabe aqui uma correção inicial. Primeiro, Fábio, os partidos que compõem o chamado centrão não compõem conosco o bloco de oposição. Bem, quem são os partidos que compõem conosco esse bloco, que estão partidos de centro e partidos de direita? Olha, são partidos menores, são legendas menores, né? Como, por exemplo, o Patriotas, o PV, entre outros partidos, o DC, por exemplo, né? Entre outros partidos, tá, pessoal? Não são partidos lá muito grandes. E esse partido ao qual ele fez referência, melhor dizendo, os partidos do bloco chamado Centrão, cumpre dizer que eles estão com o governo e o bloco de Jair Bolsonaro, tá? Então eu acho que já cabe esse primeiro esclarecimento. Ainda dentro dessa linha, eu acredito que cabe um outro esclarecimento, porque em um determinado momento ele citou o partido, o DEM, só que aqui vale mais outro puxão de orelha, se é que podemos chamar assim. Para começar, o DEM ele não compõe também o bloco do PDT. Então eu acho que já num primeiro momento a gente já fez alguns esclarecimentos. Bom, depois voltando ao raciocínio inicial, que é a pergunta que ele fez, então, realmente esses partidos eles têm alguns problemas, são partidos que não estão alinhados ideologicamente conosco. Acredito que desses partidos o mais problemático talvez seja o Patriota. Afinal, eles parabenizaram o Jair Bolsonaro pela vitória e o Bolsonaro quase assinou a ficha com eles. Só que tem um outro detalhe. Se eles estão dentro do bloco, o que pode não dizer lá muita coisa,
ou pode, né? A política ela tem muitas surpresas. Cabe dizer que essas legendas elas se comprometeram a votarem contra as reformas do Paulo Guedes e do Jair Bolsonaro. E também eu acho interessante a gente abordar aqui que sim, é possível que em uma pauta ou alguns partidos ou alguns deputados não acompanhem o bloco, né? Isso é até normal. Entretanto, Fábio, às vezes, por mais que haja divergências ideológicas, muitas vezes os partidos, em nome de uma governabilidade, de cargos, de uma certa sinergia, até mesmo de um bloco, já que estamos falando de um bloco, por mais que eles tenham divergências ideológicas, eles podem sim acabar concordando em muita coisa. Inclusive, o governo anterior é uma prova disso. E tu sabe muito bem que o PP, o PMDB e outros partidos que compõem o Centrão, em muito tempo estiveram com o PT e não são da mesma ideologia, mas havia um certo apoio a esses partidos. Então, meu amigo, pode sim, por mais que haja divergências, pode sim haver uma sinergia entre esses grupos e eles podem votar favoráveis, sim, com o PDT e com o PCdoB. Eu acho que esse é um argumento inicial. Bom, mais outro fato que eu acho que é interessante da gente colocar, que é o seguinte. Meu amigo Fábio, eu sei que assim como tu e outras pessoas de esquerda, muitas vezes vocês se apegam muito a um certo purismo, a um simbolismo que há nas posições que os partidos de esquerda defendem. E eu aqui lancei mão do pragmatismo num outro vídeo, que inclusive gerou alguns comentários aqui, inclusive teus. Mas, cara, por que eu disse aquilo com relação ao pragmatismo? Porque analisando a conjuntura, e se nós olharmos para o bloco do PSL, hoje o PSL ele tem 301 deputados no bloco. Então, se o PDT e o PCdoB não tivessem se aproximado desses partidos, é possível que esses partidos fossem para o bloco do PSL. E se esses partidos eles fossem para o bloco do PSL, o PSL teria 368 deputados. Aí eu te pergunto, quem é que poderia parar as propostas do Jair Bolsonaro? Só me diz essa. Ainda dentro desse argumento, eu posso até sugerir uma outra hipótese. Se de repente esses partidos que eu citei estivessem à deriva e o PCdoB e o PCdoB e o PDT não se aproximassem desses partidos, e quem sabe nem mesmo o Jair Bolsonaro, melhor dizendo, o PSL, bom, eles poderiam pular para o PT, e o PT poderia aceitar, porque a gente já sabe que o pragmatismo ele já foi adotado pelo PT, e quem poderia imaginar que o PT não poderia pegar esses partidos para compor o bloco? Afinal, a gente sabe qual era o objetivo do PT. Mas isso eu vou explorar daqui a pouquinho. Vamos lá, então. Aliás, meu amigo, eu acho que cumpre mais uma coisa a dizer com relação a isso.
Sabe que já que a gente está falando sobre bloco, acho que seria interessante eu dizer que o bloco que o PDT fez, ele continua sólido e é um bloco que tende a se consolidar. Enquanto isso, o do PT ele já se desfez, o que deixa ainda mais evidente que a ideia do PT era conseguir aquilo que o PDT conquistou, que é a liderança da minoria. Bom, em seguida, eu quero tocar em um outro ponto, que a meu juízo, olha, com todo o respeito, mas tu te perdeu totalmente quando tu fez uma relação entre os ruralistas e o fato de o PDT ter anunciado a Cátia Abreu como vice do Ciro. Olha, primeiro eu já começo esclarecendo que na Câmara não há nenhum partido ruralista que compõe o bloco do PDT. Segundo, o Ciro ele só fechou com a Cátia Abreu justamente porque as outras opções já estavam fora de cogitação e o prazo para anunciar o vice ou a vice já estava quase terminando. Terceiro, sim, de fato a Kátia ela é uma mulher com discurso mais produtivista, ela tem suas polêmicas, né? Em algumas ocasiões ela inclusive chegou a comprar uma briga com a imprensa, né? Em razão desse discurso que ela tem. Inicialmente até digo que até colocaram essa pecha nela de ela ser anti-ambientalista, até inclusive isso pegou muito para ela. Entretanto, eu gostaria de dizer que conforme ela ia ganhando espaço, ela acabou demonstrando sim essa preocupação com a sustentabilidade e inclusive quando ela apareceu na televisão, ela demonstrou exemplos na própria gestão do Ministério em outros cargos que ela ocupou, representando a agricultura, os produtores, né? Então eu acho que isso é algo muito importante a gente destacar. Agora, um outro ponto. Quando tu questiona se o bloco do PDT, né, e a incerteza se ele fará oposição, então, eu tenho mais uma informação a te fornecer. Sabe o Rodrigo Maia, aquele tão contestado pelos puristas de esquerda? Pois bem, ele já estuda colocar o Mauro Benevides, que foi o conselheiro econômico do Ciro, na presidência da Comissão da Previdência. Então, Fábio, a ideia é ocupar espaços e buscar novas alianças, né? A ideia é propor para o governo para ele, de certa forma, como eu posso te dizer, causar uma implosão dentro da Casa Legislativa. Eu acho que ficaria bem assim. Enquanto o PDT, Fábio, ele atua desse modo, a corrente majoritária do PT tem como prioridade o Lula livre. Então, Fábio, cada um com suas prioridades, né? Bem, e para fechar os pontos que eu gostaria de abordar no vídeo, vamos para as questões das alianças. Neste ponto aqui, tu comete uma falácia lógica, que eu chamo de a falácia da falsa equivalência. Para início de conversa, na atual conjuntura, PDT e PSB não são equivalentes. O primeiro é o líder de um bloco de oposição e o outro é apenas um integrante do bloco. Em seguida, tu comete mais uma falácia da falsa equivalência quando tu recordas da votação dos partidos no golpe de 2016. Sim, cara, eu considero que foi um golpe, tá?
e na ocasião tu citou o PDT, e por isso eu resolvi fazer aqui alguns esclarecimentos, melhor dizendo, tá? Primeiro, devemos lembrar que a bancada do PSB, que a gente brigou para ter cada um para o seu lado, tá? Era maior que a do PDT. O PSB ele tinha 32 deputados e o PDT 18. Mas se nós estabelecermos uma proporção por porcentagem com relação ao número total da bancada versus os votos contra e a favor do golpe, sendo o PDT com 12 votos contra e 6 a favor, podemos dizer que 50% do PDT votou contra o afastamento da presidente Dilma, enquanto que o PSB, 29 votaram a favor do golpe e 3 votaram contra, ou seja, mais de 90% do PSB votou a favor do golpe. Além disso, eu faço questão de lembrar da Rede, que também está no bloco da dita oposição de verdade, mas que na época cabe lembrar que a Rede Sustentabilidade ela tinha 4 representantes, 2 votaram a favor e os outros 2 votaram contrários. Então, meu amigo, chegamos aos mesmos 50% do PDT. Então, Fábio, é deste modo que nós estamos avaliando, integrante com integrante. Pelo menos foi o que eu fiz aqui neste primeiro ponto. Agora, se nós fôssemos comparar liderança com liderança, né, já que tu citou o PDT, então eu vou colocar o PT aqui nessa nossa comparação, tá? Então, cara, comparando as lideranças com lideranças na conjuntura atual, vamos lembrar, já que tu fez essa referência ao PDT, nós devemos lembrar que o PT ele traiu o Freixo quando quase 50%, Fábio, 50% do partido deixou de votar no candidato ao qual eles pediam a unidade de esquerda. Claro que esse discurso ele serviu bastante para a mídia, né? Porque depois eles foram votar no Rodrigo Maia, que tanto a esquerda nas redes sociais, a própria esquerda, incluímos aí o próprio PSOL, podemos incluir aí, inclusive o próprio PT, alardearam tanto, né, pedindo unidade na mídia, e no fim eles acabaram votando no candidato que o PDT apoiava. E digo mais, o Túlio Gadelha e a Tabata Amaral, eles votaram no Freixo. Então, quer dizer, se eles não tivessem votado no Freixo, o Freixo sequer faria 50 votos. Então, Fábio, se considerarmos que o PDT promete fazer um maior diálogo com a sociedade civil, ele promete avaliar as propostas do governo atual e apresentar alternativas. Se o Maia estuda colocar o Mauro Benevides na presidência da Comissão da Previdência e o Mauro, inclusive, já se demonstrou contrário ao projeto apresentado por Paulo Guedes e Jair Bolsonaro, e se o PDT formou esse grande bloco para ficar com a liderança da minoria, acho que ficou muito claro que o PDT será sim oposição. Agora tu deve estar te perguntando, mas e o bloco? Bom, o que eu penso sobre o bloco? O que eu penso é que não há motivo para tanto alarde, mas eu confesso para ti que é preciso sim algum cuidado.
Se nós deixarmos de considerar o fracasso do Bolsonaro, eu não vejo ainda assim muitos problemas com alguns partidos, como o PV, o PROS, o Democracia Cristã, o Solidariedade, que inclusive se colocou contrário ao Michel Temer. Não vejo também problemas com o Avante, que também esteve conosco na coligação do pleito de 2018. E talvez eu tenha algum receio com o Podemos, que a gente não sabe muito bem qual é a linha que o partido está trabalhando. Agora, tem um partido do nosso bloco que eu tenho uma certa restrição, mas ele pode, talvez até mesmo pela confiança, vir junto conosco, que é o PPS, um partido que adotou uma linha mais de centro-direita, mas vale lembrar que o partido ele já apoiou Lula e a Erundina, ainda que o partido tenha dito que ele queria seguir uma terceira via, sem essa dicotomia entre o PT e o PSDB, mas acho que vale o registro aqui. Agora, a meu ver, o Patriota é o calcanhar de Aquiles desse bloco, tendo em vista que esse partido apoiou declaradamente o Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro quase se filiou a esse partido. E este mesmo partido, ele parabenizou a vitória de Jair Bolsonaro. Inclusive, o lema que o Jair Bolsonaro tanto usa está lá reproduzido neste partido. Por isso, eu considero que pode ser um partido que pode sim destoar aqui nesse bloco formado pelo PDT. Agora, se o Bolsonaro fracassar, como nós imaginamos, tanto nós, a esquerda, quanto o pessoal mais moderado, talvez ao centro, talvez uma direita mais liberal, não tão caricata, e se o PDT ele souber apresentar as alternativas e elas se tornarem factíveis a outras legendas, o bloco pode sim ganhar mais confiança e até mesmo o Patriota, que eu considero que é o partido talvez mais complicado dentro do bloco, ele pode vir a votar junto com o PDT, à medida que a confiança do PDT aumenta. Então, Fábio, será necessário construir o poder dentro dos marcos legais para que a gente possa fazer oposição, e nesta oposição nós temos que fazê-la através de propostas concretas, né? E precisamos construir a confiança para que nós possamos, de alguma forma, derrotar o governo de Jair Bolsonaro dentro da Casa Legislativa, que é a Casa do Povo. E mais um recado antes de eu encerrar aqui o vídeo, que eu acho interessante para nós encerrarmos aqui o nosso assunto, é o seguinte: o poder, Fábio, ele não se tem, ele se constrói. Eduardo Cunha que o diga, vocês sabem muito bem. Então, meus amigos, esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá o like, comente aqui embaixo, compartilhe, continue assistindo aos nossos vídeos e até mais, pessoal.